E cá estou eu aqui nessa madrugada, depois dessa dobradinha que foi Oscar e final de The Last of Us. Então, antes de mais nada, antes de eu começar falando sobre todo o resto de como foi esse episódio final, eu quero começar cronologicamente falando sobre a primeira cena, que eu achei curiosa, porque é uma cena totalmente inédita de uma coisa que não está no jogo, que é uma cena que mostra a mãe da Ellie, né, porque ela deu a luz a Ellie, e mostra pra gente um pouco qual é a relação da Marlene com a Ellie, como isso se encaixa na história no geral. Que é uma coisa que no jogo você descobre no final, encontrando alguns diários, cartas, os gravadores, várias coisas que assim ajudam bastante a dar uma caracterização maior à personagem e à situação desse dilema final aqui da história, mas eu acho que ver um pouco disso foi uma adição que eu acho bem-vinda. Então, algumas coisas que eu gostei nessa cena de abertura é, isso. 2, o fato que isso tudo dá uma vibe meio de nascimento épico de heroína pra Ellie, eu acho interessante. E 3, porque a mãe da Ellie é interpretada pela Ashley Johnson, que é a voz original da Ellie e o mocap da Ellie no jogo. Que eu sempre lembro, fora de videogames, eu lembro mais dela no primeiro Vingadores, porque ela é a garçonete que o Capitão América salva na batalha final, e ela tinha mais algumas cenas com ele que foram cortadas na versão final do filme. Tem uma cena cortada no filme onde o Steve Rogers está andando por Nova York, vendo, nossa, como tudo mudou desde os anos 40, e aí ele tem essa interaçãozinha com essa garçonete que é Ashley Johnson, e aí o Stan Lee aparece e manda ele pedir o telefone dela. Mas enfim, isso não tem nada a ver. Mas tem duas coisas nesse flashback que eu não gostei. Uma é pequenininha, mas eu achei meio boba, que é explicar que a faquinha que a Ellie usa, na verdade, foi um presente da mãe dela, que eu achei uma ideia meio afetada de querer transformar a faquinha da Ellie numa grande iconografia à la o sabre de luz do Luke Skywalker, sendo que, gente, nem tudo tem que ter uma backstory épica por trás. A faquinha da Ellie é só uma faquinha. É uma coisa pequena, mas eu achei meio que uma afetação por parte do roteiro. E segunda, isso realmente é maior, é que isso tá lá pra criar uma justificativa de por que a Ellie é imune aos infectados. Que como ela nasceu imediatamente após a mãe dela ser mordida, que isso que causou a situação em que a Ellie é imune. E eu não gosto disso, é uma explicação de uma coisa que nunca precisou de uma explicação. Eu simplesmente achava que era o caso de, já que a humanidade já estava há 20 anos com os infectados por lá, eventualmente alguém nasceu com uma mutação que a pessoa é imune. É uma coisa que simplesmente não precisava de nenhuma explicação, e ainda mais de uma explicação que, na verdade é o legado por causa do sacrifício da sua mãe. Eu tipo, gente, sinceramente, The Last of Us não é Harry Potter pra eles ficarem com esse sentimentalismo, nesse tipo de coisa. Mas aí a gente segue pra outra parte do episódio, onde o Joe e a Ellie estão se aproximando cada vez mais de chegar no hospital onde teoricamente estariam os vagalumes, e de fato estão. E a essa altura o Joe já tá se achando super, ultra, mega paizão, querendo se enturmar com a Ellie, e a Ellie tá muito distante dele, presumivelmente, talvez por causa do que aconteceu no último episódio, com toda a questão do David e tudo mais, mas é um último momento pra martelar o quanto cresceu a conexão entre eles. Obviamente eu tinha zero chances da série não incluir a cena da girafa, e de fato a cena da girafa está lá, e aí eles chegam nos vagalumes. E aí, galera, eu confesso que tem uma coisa que eu há algum tempo tô com muita vontade de fazer, que talvez fosse fazer um vídeo mesmo, tipo, todo um vídeo, um formato de ensaio, todo roteirizadinho e tal, pra analisar as escolhas finais do Joe no final do jogo, por consequência na série também, mas principalmente no jogo, e analisar o que isso quer dizer pro Joe enquanto personagem, a mídia como videogame e tudo mais. Talvez até algumas coisas que eu acabo mencionando nesse vlog aqui, que eu acabo me repetindo, mas é o tipo de coisa que eu acho que seria bem interessante de fazer. Eu espero que eu faça, porque tem muito projeto que eu acabo não fazendo, mas fala nos comentários o que vocês pensam disso. Especialmente porque eu encontro muita gente que fala simplesmente que acha que o Joe não fez nada de errado. E isso me assusta um pouco, ainda mais quando toda a narrativa tá construída explicitamente pra passar a mensagem de que sim, o Joe estava
extremamente errado. Mas enfim, é claro, no final o Joe e a Ellie chegam no hospital, ele se encontra com a Marlene, e aí a Marlene informa pra ele que com a Ellie sendo imune, eles seriam capazes de produzir uma vacina que cura as pessoas da infecção do Cordyceps, mas para isso, para conseguir extrair o Cordyceps no cérebro da Ellie, eles teriam que matar a Ellie para isso. E aí o Joe discorda de forma democrática e massacra todo mundo no hospital e foge com a Ellie. E eu acho esse final muito interessante, mas não tem muito como negar, isso eu tô incluindo o jogo também nisso, é que eu sempre achei uma grande forçada de barra por conta do roteiro pra a história mover pra frente, porque dado tudo que eles estabelecem sobre a Marlene, sobre os vagalumes, tudo que você consegue aprender, não só pelo que você vê nas cutscenes, mas pelo que você encontra em gravadores e cartas e tudo mais, é que os vagalumes realmente são altruístas, eles estão fazendo isso realmente pelo bem da humanidade, e a Marlene não é filha da puta, ela realmente tá fazendo isso porque ela acha que é o que ela precisa fazer. Então, eu acho muito difícil de acreditar que se a Marlene e os vagalumes fossem fazer isso, que eles não acordariam a Ellie antes e não explicariam a situação pra Ellie. Eu acho difícil de acreditar que a Marlene não pensaria, não. Se isso vai acontecer, a Ellie merece saber que isso vai acontecer e por que ela vai acontecer. E aí realmente, se eles perguntassem isso pra Ellie, olha, Ellie, é o seguinte, a gente vai conseguir fazer uma vacina, mas você vai ter que morrer pra isso. O fato é que com certeza a Ellie olharia e falaria, cara, ok, eu aceito porque eu aceito que é pelo bem maior, não só porque a Ellie já tem essa síndrome de sobrevivente fudida, que ela explica até pro final pro Joe, mas ela aceitaria que é o objetivo que daria sentido pra vida dela e ela estaria fazendo isso pra salvar toda a humanidade. E ela falaria sim. Mas obviamente a Ellie não pode saber disso, senão a história simplesmente não vai pra frente e é importante que o Joe minta pra ela no final. Mas então, fica nessa situação, né? É uma forçação de barra fudida no roteiro para esse dilema final. Haveria a possibilidade da Ellie dizer não, mas ela não diria não, porque isso não seria coerente com tudo que a gente tá vendo no personagem dela. Mas o importante, especialmente mais importante, é o fato que a Ellie, ela ia querer isso até pela parte mais importante da história, do final, que é importante frisar, é que o Joe não fez tudo isso pela Ellie, pra salvar a Ellie. O Joe fez tudo isso pra si mesmo, pra ele ter o próprio final feliz com essa garota que virou a filha pra ele e pra ele poder viver essa grande fantasia onde ele consegue fazer um negócio diferente e salvar. Ele salva a Ellie como se ele tivesse conseguido voltar no tempo e salvar a Sarah. Então, o que o Joe fez foi profundamente egoísta, não foi pela Ellie. Mas a gente já vai falar sobre como a série retrata isso, como o jogo retrata isso. Mas toda a situação é um pouco forçada. Até no jogo, uma coisa que eu gosto muito do The Last of Us 1, que nesse ponto realmente separa ele de outros jogos da época, em termos de jogos que focavam mais nessa narrativa, é que outros jogos, assim, digamos, de campanha em terceira pessoa, de ação e tal, alguns poderiam realmente ter uma boa história, mas em diversos momentos era comum nesses jogos que você percebesse momentos que a história estava indo rápido demais. Você via, por exemplo, tava tendo uma cutscene, a cutscene era meio apressada, porque você sentia que os desenvolvedores queriam o mais rápido possível que você voltasse pro jogo, e então as cutscenes não tem nem momento pra você respirar direito, sabe? Coisas que deveriam ser um pouco mais bem desenvolvidas, estabelecidas, são muito rápidas. Isso não acontece em The Last of Us. Talvez fosse até bom pra série se isso acontecesse mais no jogo, porque aí pelo menos a série teria mais justificativa pra existir. Mas a real é que o jogo, como narrativa, ele desenvolve a história num ritmo muito bom e desenvolve tudo na medida certa ao longo do gameplay. Exceto, eu acho, no final. Eu sempre achei que a virada do final do jogo é um pouco brusca. Porque em um minuto você tá lá com a Ellie quase afogando no ônibus, coisa que foi cortada da série e tal. Aí você pisca, tem uma cutscene super rápida e você piscou e o Joe já tava massacrando todos os vagalumes do hospital. Eu acho essa virada um pouco brusca e seria um dos momentos onde eu acho que realmente a série se beneficiaria de arrastar um pouquinho mais isso e deixar ela respirar um pouco melhor, mas eu acho que a série acabou sendo tão brusca quanto o jogo nesse aspecto. Eu não sei, até pelo fato de que o Joe tomou uma porrada na cabeça
ele apagou pelo quê? 1 hora, alguma coisa assim, e ele acorda nesse meio tempo curtíssimo. Já fizeram todos os testes na Ellie, já sabem com certeza a operação que tem que fazer, como vai fazer, que vai dar certo e tudo mais, já estão prontos pra abrir a cabeça da garota. Tipo, gente, é muito rápido. Isso é muito rápido, gente. Mas pra esse aspecto de forçação de barra do roteiro do jogo, eu gosto muito do final dele. Eu lembro porque eu falei muito ao longo desses vlogs, já que a gente tá chegando no final deles, o quanto no começo eu não tava tão 100% a bordo do jogo de The Last of Us, porque muita coisa eu achava que era bem padrão de filme de zumbi, mas também porque eu tinha jogado alguns meses antes um jogo muito parecido, que também foi muito querido pela sua narrativa, que é o The Walking Dead da Telltale Series, que é um jogo, assim, que como os jogos da Telltale, é um jogo basicamente de escolhas e de Quick Time Event. Mas é um jogo que desenvolvia a sua história muito bem, e era muito parecido com The Last of Us a premissa, porque também era sobre esse cara que é um anti-herói, que tem um passado, assim, meio escuso, um certo histórico de violência, que tem que cuidar dessa garotinha, que não é a filha dele, mas acaba virando como se fosse no apocalipse zumbi. E ele conta a história muito bem, de forma muito emocionante, inclusive certas coisas, como por exemplo, no jogo de The Walking Dead, toda vez que morria um dos seus amigos, nossa, eu sentia isso muito mais do que, por exemplo, a morte do Henry e do Sam em The Last of Us, sabe? E o jogo de The Walking Dead, curiosamente, o que eu acho que os dois jogos, apesar deles serem bem parecidos na sua premissa, que eles se divergem, foi no final. Porque o jogo de The Walking Dead, aquela primeira temporada, tem um final que eu acho perfeito, mas é exatamente o final que eu achei que a gente teria pra essa história, que é na qual termina com o seu personagem, o Lee, ou seja, um personagem muito parecido com o Joel, onde ele basicamente termina com ele se sacrificando pra salvar a garota, Clementine, e ao se sacrificar, ele meio que tem a sua redenção com o personagem, por tudo o mal que ele fez, mas ele deu a vida por essa garota que virou como uma filha pra ele. Beleza, e jogando The Last of Us, eu acho que muita gente, sabe, só por pensando nesse tipo de história, esperaria um final parecido pra The Last of Us, mas acaba virando, que eu achei muito interessante, a versão meio desvirtuada, perturbada disso, onde o Joel, ele não se sacrifica pra salvar a Ellie, ele sacrifica o mundo inteiro pra salvar a história feliz dele com a Ellie. Então, apesar do primeiro jogo terminar com tanto o Joel e a Ellie vivos, é um final muito mais sinistro e pessimista do que o final de The Walking Dead, por exemplo, que termina com seu personagem morrendo, mas termina com ele fazendo um ato altruísta e se redimindo, sabe? Tendo uma morte que valeu a pena. O que eu acho que é tão interessante no jogo é que, como esse é um jogo de ação, o Joel, ele passa o jogo inteiro matando, explodindo, massacrando tudo que ele encontra pela frente, seja zumbi, seja pessoa, que seja. Então, quando chega nesse final e chega nesse impasse, esse jogo não é um jogo de escolha. Você não vai decidir se você sacrifica a Ellie ou se sacrifica Arcadia Bay. Por o Joel ser um personagem egoísta e por ele ter envelhecido nesse mundo de violência e esse ser um jogo de ação onde tudo que você pode fazer é violência, o Joel é uma pessoa que não consegue agir de outra forma, senão através da violência. E assim ele massacra todos os vagalumes e os médicos, as enfermeiras e tudo mais. E é aquele momento claro no jogo onde você pensa, cara, eu acho que eu não tô jogando como o mocinho mais, definitivamente. Tipo, a gente sabia que o Joel tinha um passado escuro, fez muita coisa errada, mas até então no jogo eu estava matando bandidos, canibais e o zumbi que não importa, sabe? Esse é o momento no jogo onde você tá lá seguindo em frente, matando todo mundo como você sempre fez o jogo todo, mas tá tipo, eu não sei não. E aí chega na cena final do jogo, que eu acho muito interessante, onde
você volta a jogar como a Ellie, e é uma decisão muito interessante porque, tecnicamente, você não faz mais nada com a Ellie. Você só anda com ela junto do Joe por uns 2 minutos. Não tem puzzle, não tem inimigo, não tem nada. Pra todos os efeitos, aquilo poderia... Esse final onde você vai andando com a Ellie podia ser simplesmente uma cutscene. Mas ela não é, por um motivo muito interessante, porque o jogo ele te força, ao fazer jogar como a Ellie mais uma vez, a se posicionar no ponto de vista dela. Porque quando você estava jogando como o Joel e massacrando todo mundo, é fácil você ver as coisas do ponto de vista do Joel e achar que tá tudo bem e matar todo mundo, que é o que você sempre faz, porque você empatiza naturalmente com o protagonista de uma história, e especialmente quando esse personagem não é apenas o protagonista, mas um boneco que você está controlando. Então é uma dupla empatia. Mas aí quando você volta a jogar com a Ellie, e aí isso te leva à cutscene final do jogo, o jogo te força a olhar as coisas do ponto de vista da Ellie. Te força a olhar o Joel pelos olhos da Ellie. E aí a cena final do jogo, que é a cena final da série também, primeiramente, a cena final de The Last of Us é o final do Poderoso Chefão. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas eu tenho zero dúvidas que isso é intencional, que o Neil Druckmann viu o Poderoso Chefão de novo e pensou, é isso que eu quero pro meu final, eu tenho certeza, porque é exatamente a mesma cena, e o Poderoso Chefão é tipo o ancestral de todos esses personagens anti-heróis, Tony Soprano e Walter White, e agora o Joe, que também virou um dos personagens da série, sabe? Então eu tenho certeza que isso é intencional. Mas sabe, a última cena do Poderoso Chefão, onde o Michael Corleone tá lá, ele mandou matar o cunhado dele, que o cunhado era um filho da puta mesmo, mas ainda assim ele mandou assassinar o cunhado dele, o que, independente dos motivos, é uma truculência absurda. E aí a irmã dele tá completamente devastada. Michael, seu filho da puta, você matou meu marido, sei lá o que, você esperou o papai morrer pra isso e tal, e mandou ela embora. E aí a Kay, a esposa dele, que é a Diane Keaton, ela já tá tipo vendo ao longo do filme o quanto o Michael tá mudando como pessoa, que no começo do filme ele era um cara normal e doce até, e no final do filme ele virou esse mafioso violento, frio e controlador. E aí ele fala, Michael, é verdade isso? Primeiro, ele já dá uma cortada nela, tipo, não pergunte sobre os meus negócios, mas aí ele se faz, tipo, de falso, da fada sonsa mesmo, e fala, pô, só uma vez eu vou te falar sobre os meus negócios, só essa vez. Ela, ok, você matou o Carlos, você matou o seu cunhado? Aí ele olha e fala, não. E aí termina com a porta se fechando na cara da Kay, mostrando o quanto a relação entre os dois se dissipou pelos caminhos e pelas escolhas que o Michael tomou. Que é exatamente a mesma cena do The Last of Us. O único motivo que não fecha a porta na cara da Ellie é porque eles estão ao ar livre e não tem porta. E aí, por você estar vendo as coisas da perspectiva da Ellie, o jogo está te dizendo que esse é o tipo de cara que o Joe é. E é uma coisa que talvez você não tenha percebido, porque você passou as últimas horas todas jogando como o Joel e matando um monte de gente, coisa e tudo que se mexe, porque isso é normal, porque isso é um jogo de ação. Mas o final do jogo, muito espertamente, te faz rever esse conceito. Pensar que tipo de pessoa é essa, esse boneco, esse personagem que lida da violência de forma tão natural. Que ele não é um herói de ação, mas ele é uma pessoa profundamente triste, quebrada, egoísta e mesquinha. E eu acho isso uma sacada muito boa por parte do jogo. E aí eu acho que isso entra na maior mudança da série, que eu não sou muito fã, que tem a ver no geral, né? Que é a forma como eles mudaram o Joel. Que é uma coisa que eu tô falando já há um bom tempo, né? Porque, de fato, o Joel, de fato, ele ainda faz uma chacina, uma grande matança. Eu gosto que tem certos detalhes que eles mostram, como, por exemplo, o Joel matando o cara que se rendeu, ele continua atirando e tal, mas eu não sei, algo na direção, né, mise-en-scène, que eu não gosto, eu não sei, eu acho que eles ainda estão muito desesperados na direção em fazer você empatizar com o Joel. Primeiro que a cena, eu ainda acho que do Joel matando todo mundo, eu ainda acho ela completamente muito pouco violenta. Eu acho que é uma violência que em nenhum momento te deixa desconfortável. Inclusive a série tem essa mania de vários momentos onde algum personagem vai matar outro, geralmente o Joel, tipo nesse final quando ele vai dar um tiro em alguém, quando ele vai esfaquear o cara, que eles
deixam a violência off-screen, como se isso fosse um filme do John Ford nos anos 40. E eu não sei porque eles fazem isso, e não dá nem pra dizer que, fica mais perturbador porque você não vê o que está acontecendo. Não fica mais perturbador porque você não vê o que está acontecendo, mas enfim. Mas aí o que eu realmente não gosto nas decisões criativas dessa adaptação é que nesse final todo, eles não focam o quão brutal o Joel foi, o quão canalha ele foi por mentir, o quão egoísta, o mau caráter ou psicótico ele foi. Eles focam no quanto o Joel está triste por isso, no quanto ele está secretamente sofrendo. Ele está matando várias pessoas, mas ele está sofrendo por isso. Então quando ele está matando todo mundo, fica tocando uma musiquinha triste. Por exemplo, no jogo, quando o Joel tá dirigindo indo embora com a Ellie e ele tá mentindo pra ela sobre tudo o que aconteceu, no jogo o que eu acho interessante é que enquanto o Joel mente, a cara dele nem treme. Da mesma forma que a cara do Michael Corleone nem treme quando ele tá no final do Poderoso Chefão. Ele faz a sonsa friamente sem remorso. Enquanto o Joel na série, cara, a cara dele não só treme, a cara dele é um terremoto, é um close sem parar na cara do Pedro Pascal, tipo, mentindo, mas ele está, tipo, sofrendo, as lágrimas estão quase caindo, ele tá muito dividido por estar fazendo isso, porque ele está consumido pela culpa. Eu acho que essas são todas decisões muito equivocadas da série, que são uma coisa constante com o Joe ao longo dela. Eu não sei, a direção da série parece, às vezes, como se eles estivessem fazendo um remake, digamos, de Taxi Driver, e eles decidem que eles precisam colocar um monte de momentos Save the Cat pro Travis Bickle. Vários momentos onde o Travis Bickle faz alguma coisa mais legal, onde ele parece que tá mais emocionado, onde ele é mais fofo. Tudo pra não criar um sentimento de alienação com a violência, com o quão perturbado ele é. Que eu achava que era uma coisa importante em The Last of Us. Não que eu esteja dizendo que o Joel em The Last of Us no jogo, que ele fosse um personagem unidimensional. O que eu tô dizendo é que essas mudanças no Joel na série não tornam ele mais tridimensional, quanto eu acho que tornam ele um protagonista mais convencionalmente gostável de acordo com vários livros e manuais de roteiro. Por exemplo, Save the Cat. Eu acho que no geral, talvez, a forma que melhor exemplifica a diferença no Joel entre a série e o jogo tá lá no primeiro episódio. Porque tanto a série quanto o jogo precisa de um momento onde eles precisam... É um momento importante para estabelecer uma parte central do personagem, onde eles têm que apresentar a natureza violenta do Joel. No jogo, esse momento é quando eles encontram o Joe e a Tess, eles encontram o Robert, que é aquele cara lá, nem sei se vocês lembram o nome direito. É o cara que eles queriam achar um negócio lá que roubaram a bateria do Joe, roubaram a muamba do Joe, e eles estavam indo atrás dele. E aí no jogo tem uma troca de tiros entre a Tess e o Joe e os capangas do Robert, e aí eles perseguem o Robert por um tempo, encontram o Robert, o Joe e a Tess enfiam a porrada no Robert, e aí ele fala o que ele precisa, tipo, porque a Muamba tá com a Marlene e tal. E aí, mesmo com o Robert estando espancado e rendido e não pode fazer mais nada, eles executam o Robert com um tiro na cabeça. Beleza. Essa cena não está na série. Na série, o Robert simplesmente morreu off-screen em troca de tiro com a galera dos vagalumes. Então isso não acontece. A cena que apresenta a natureza violenta do Joel é a última cena do primeiro episódio, onde o Joel espanca o guarda lá, o soldado, presumivelmente até a morte. Mas, o que é importante notar aqui, mas ele faz isso no momento em que gira uma chave na cabeça dele, porque aquela situação, aquela cena, faz ele se lembrar da morte da Sarah. Então o Joel meio que surta e espanca o cara até a morte. E eu acho que isso mostra a diferença entre o Joel da série e o Joel do jogo. Porque o Joel do jogo é um cara que já tá completamente desensitivizado à violência depois de todos esses anos, e devido à própria natureza egoísta dele, que é uma coisa que eles mostram desde o comecinho do jogo já, ele tá dessensitivizado à violência de tal forma que ele mata pessoas como se isso não fosse nada. Enquanto o Joel da série não é um sociopata assim. Ele é um cara que é, no geral, uma pessoa boa e até bem intencionada, que não quer necessariamente machucar as pessoas, mas que tem acessos violentos quando ele é engatilhado. Então, uma diferença bem grande. Então o Joe da série, ele é um personagem mais gostável, ele é um protagonista mais convencional.
O Pedro Pascal é uma montanha de carisma das pessoas mais fofas do planeta, mas eu acho que o Joe do jogo é um personagem mais correto pra essa narrativa e um personagem mais corajoso também. E eu acho que isso também diz a respeito do quanto eu admiro a atuação do Troy Baker no jogo também. Não desvalorizando o Pedro Pascal, ou a Bella Ramsey também, mas eu acho que isso é bom pra lembrar o quão bom em termos de drama e de performance e atuação e tudo, quão completo é o jogo. Aqueles personagens animados em CGI, feitos com motion capture e depois e também dublados, são performances fantásticas, que não deixam devendo nada pra uma performance em live action. Eu acho que isso resume, no geral, a minha opinião no geral de toda essa aventura do que foi assistir a temporada toda da série. A série, ela é de boa. Independente do jogo, ela funciona bem. Ela é perfeitamente boa para introduzir, para se experienciar a The Last of Us 1. Caso você ou não tenha acesso ao videogame, porque realmente é uma coisa difícil, ou porque você não tem nenhum uso, ou porque você simplesmente se recusa a acreditar que videogame pode ser uma boa forma de narrativa. Tem esses 3 tipos de pessoas. Mas no fim das contas, The Last of Us é um jogo que já é tão completo e tão imerso nesse tipo de narrativa cinematográfica, hiperrealista, naturalista, que realmente você simplesmente fazer uma série em live action adaptando essa história tem muito pouco a se acrescentar. É o que eu achava já no primeiro episódio da série, e terminando a temporada toda, eu acho isso mais ainda. A única exceção, eu já falei isso antes, o único episódio que eu acho que realmente agregou um negócio que não havia na série pro melhor foi o terceiro episódio, que é o episódio do Bill. E mesmo assim, esse é um episódio que funciona melhor isolado como um curta-metragem do que como uma parte dessa narrativa, porque para eles poderem fazer um negócio diferente do jogo, eles quebram completamente o tipo de história que estavam fazendo, mudam completamente o foco por um único episódio, e conta um episódio muito bom realmente, mas que é meio esquisito no grande conjunto da obra do que é essa temporada toda. Então eu acho que o que isso prova, no fim das contas, é que The Last of Us é uma franquia que eu gosto bastante. Acho o primeiro jogo bem legal, acho o segundo jogo fantástico, mas que é uma franquia que às vezes realmente tem uma opinião um tanto inflada sobre si mesmo. Os criadores têm uma opinião inflada de si mesmo e a fanbase tem uma opinião inflada da franquia. Então o jogo muitas vezes, assim, ele age e se vende como se fosse um jogo muito melhor e muito mais profundo que qualquer outro videogame já feito, que elevou a arte do videogame à 15ª potência, o que não é verdade, apesar de eu achar um jogo muito bom, muito competente, feito, muito bem feito. E aí ele faz essa transição para uma série da HBO, e aí tem um pouco essa coisa de como, ele deixou de ser essa mídia inferior, esse videogame, e agora, finalmente, essa grande história pode ser contada nessa mídia superior, que é a série de televisão live action de prestígio da HBO. E eu acho que nessa brincadeira toda, nessa transição, eu acho que ele acaba só ilustrando o quanto o jogo conseguiu contar essa história de uma forma melhor. Mesmo a série sendo extremamente fiel e sendo basicamente uma transposição, muitas vezes quadro a quadro, palavra por palavra, o jogo flui muito melhor, conta muito melhor, é uma experiência muito mais completa. Não que a série seja uma experiência ruim ou que não cumpra seu trabalho, eu só acho que, eu não sei, no fim das contas, eu acho que ela acaba servindo como, pra mim pelo menos, como um atestado do potencial do videogame. E de como o videogame, mesmo em jogos que são tão próximos da linguagem cinematográfica e que são lineares e que são feitos para serem acessíveis para um público que não joga videogame o tempo todo, o quanto eles são valiosos e quanto eles conseguem ser uma grande experiência, que nem mesmo essa arte mais popular e aceita, que é o cinema live action, TV live action no caso, nem isso consegue substituir. Então é isso, eu não odeio a série, eu não estou rancoroso com a série nem nada, eu acho que ela cumpriu esse papel, no ponto de vista assim de negócio, obviamente, ela introduziu a franquia da Last of Us pra toda uma galera, potencialmente vai, talvez, incentivar pessoas a jogar o jogo, que eu acho que seria muito bacana também, atingir um público diferente, e eu acho que isso é tudo válido. E eu só acho que é importante notar que, assim,
ela tá alguns passos acima de legitimidade de ser um dos live actions da Disney. Os live actions da Disney estão muito menos legítimos, mas não é por muito também não, sabe? Da mesma forma que o live action da Disney tem um pouco essa pompa de meio que destratar a arte da animação e falar e agir como se fosse a versão sofisticada e superior dessas animações clássicas, porque agora elas são em live action, mas nenhum desses filmes é melhor do que as animações, obviamente, pelo amor de Deus. The Last of Us, a série, eu não acho que é digno do mesmo nível de escárnio que os live actions da Disney recebe, mas eu também não acho que é uma comparação totalmente inválida, sabe? Então, eu não sei. A minha relação no geral ao fim dessa temporada é que eu acho que a série é ok. Eu acho que tem, obviamente, muita gente talentosa em torno da série. Eu acho que mesmo ela sendo essa adaptação super fiel do jogo, ela também não foi tudo que ela poderia ter sido, mas eu também acho que ela entregou o suficiente, pelo menos. Eu não acho que ela seja nada excelente ou fora de outro mundo, que nem eu vejo muita gente falando, mas eu acho ela boa. Ok, perfeitamente aceitável. Parece que no futuro vamos ver uma segunda temporada, que eu presumo que seja uma adaptação do segundo jogo. Eu acho o segundo jogo muito bom, eu fico curioso de como isso pode ser. Como pode ser feito isso. Tem até alguns obstáculos que eu fico curioso como é que eles vão lidar em termos de como o jogo ele estrutura a história em cima de certos conceitos de videogame, como por exemplo a campanha, ter duas campanhas diferentes. Algumas coisas eu tô curioso, como por exemplo, a Bella Ramsey atualmente tem a idade da Ellie no segundo jogo, sabe? Só que ela realmente parece uma criança. A Bella Ramsey parece que tem 14 anos. Eu não sei como vão fazer. Talvez seja só uma questão de maquiagem ou de atuação, mas pra Ellie voltar como essa personagem que parece claramente mais velha e muito mais ameaçadora. Mas vamos ver isso. Eu tô curioso, pelo menos, assim. Por mais que eu acho que o segundo jogo já sustente muito bem. Se eu já achava que The Last of Us 1, que eu acho bem legal, mas nem de longe tão bom quanto o segundo jogo. Se eu já acho que o jogo funciona muito melhor que a série, que dirá quando chegar a segunda temporada. Mas enfim, eu vou ficar de olho. Eu acho que essa foi a minha opinião sincera, terminando agora essa grande jornada que foi fazer esses vlogs de cada episódio. E é isso, eu acho que eu fui dando uma autocrítica. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu acho que eu não fui em nenhum momento desnecessariamente cínico ou nem agir como se eu fosse melhor que as pessoas que estão gostando da série, francamente, ou as pessoas que não conheciam os jogos, que eu acho que seria muito desagradável. Se soou assim de alguma forma em algum momento, eu peço desculpas, porque eu acho isso muito, muito escroto e muito desagradável, mas ao mesmo tempo eu acho que eu fui crítico e analítico no que eu acho que eu tinha que ser, e eu dei meu veredito à série. Eu não acho que eu fui inflamatório em nada, mas eu também não acho que eu fui gratuito com nada. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir a minha jornada falando a esmo sobre essa série, como alguém que já estava bem inteirado pelos jogos. Seja vocês alguém que já conhecia o jogo, ou alguém que estava experienciando tudo pela primeira vez. Vamos ver o que vai ser o futuro agora dessas adaptações de jogo. É bem provável que o sucesso da série impulsione novas adaptações que sejam feitas de uma forma diferenciada. Não que assim, claro, como muita gente já falou isso, não que a série tenha quebrado a maldição do videogame nem nada, sabe? Tiveram coisas legais de jogo já feito antes, obviamente, em termos de adaptação. Mas, enfim, eu vou encerrar por agora. Foi um prazer ter passado esses 9 episódios falando com vocês toda semana. Eu preciso voltar a fazer vídeo de verdade no meu canal. Perdão se esses vlogs de The Last of Us serviram como um grande tapa-buraco, o que é verdade, mas eu tenho que voltar a fazer minhas coisas. Mas enquanto isso, galera, foi um prazer discutir com vocês toda semana. Então comentem aqui o que vocês acharam de The Last of Us, da série toda, desse final, e o que vocês esperam pro futuro. Aquele like maneiro, inscrevam-se no canal. Pessoas, mais uma vez, foi um prazer, um molhado e sensual beijo nos glúteos de vocês, com uma mordidinha de cordyceps para acompanhar, e até a próxima. Tchau!